Bom, vamos passar aqui agora a falar um pouquinho sobre compósitos. Nesse primeiro grupo, nós vamos falar só sobre dois: fibra de vidro, que talvez seja o mais conhecido, e fibra de carbono. Então, a adição de reforço numa matriz polimérica constitui na criação de um compósito. Né? Um compósito, na verdade, é tipo de um reforço. Né? A gente viu lá quando estudou polímeros, que nós tínhamos polímeros, e aí tinha os aditivos, e a gente tinha as blendas, que era a mistura, né, polimérica, e agora nós temos um outro tipo que é os compósitos, que é um reforço que tu coloca no polímero. Então, os materiais compósitos possuem propriedades vantajosas em relação aos polímeros comuns. É bastante usado em produtos como esse que está mostrando aqui, né? Produtos de jardim, mobiliário urbano, enfim, que vai precisar de uma resistência maior. Aqui está mostrando basicamente três exemplos de fibra, né, de vidro, usados, né, como eu falei, em mobiliário urbano, como tem ali, o mobiliário de condomínio, né, outros produtos que, mobiliário de jardim. Ó, aqui está mostrando também ó, uns exemplos bem tradicionais sobre compósitos no mobiliário urbano. Então, existem quatro requisitos para as fibras serem efetivas no aumento de propriedade mecânica. Esses quatro requisitos estão colocados aqui da fibra de vidro, mas elas são válidas, esses requisitos, para a grande maioria das fibras, e não só as fibras sintéticas, né? Também as fibras com materiais naturais, como a gente vai ver depois, reforçados com materiais naturais. Então, primeiro, o tamanho do reforço. As fibras aumentam a resistência material através da transferência de tensões. Portanto, para que a tensão seja eficientemente transferida, a fibra tem que ter um certo comprimento mínimo. Se tiver uma fibra muito pequenininha, não vai adiantar nada, né? A concentração crítica dela. Então, se ela tem, por exemplo, poucas fibras, né, elas vão acabar não tendo esse resultado desejado. Então, elas têm, dependendo do polímero que é usado como base, existem tabelas que mostram sobre isso, tem uma certa porcentagem de fibra que você tem que colocar, concentração mínima, para que ele se comporte bem. Temos dois exemplos bem típicos aqui, né? Esse da esquerda aqui, ele é reforçado com termoplástico mais fosco, provavelmente polipropileno reforçado aí com fibra de vidro. E na direita nós temos já provavelmente um poliestireno, né? Ou né, algum material semelhante a esse. Aqui temos outro exemplo assim, é a adesão interfacial, que é muitos chamam de coração do compósito, né? Na verdade, o que é? A interface que tem entre a fibra e o polímero que é usado, né? Ou se dá adesão, se não houver essa adesão, principalmente com um exemplo como esse, que ele vai trabalhar junto com metal, então existe uma certa expansão do metal com aquecimento, né, devido à dilatação, e se não existir uma correta adesão, provavelmente vai romper essas fibras, né? Um exemplo bem típico aqui, estou mostrando. A orientação, um fator que tem forte influência na resistência mecânica dele. Então, na prática, os processamentos industriais, por exemplo, injeção, extrusão, não levam uma orientação total das fibras. Então, tu não vai conseguir obter as orientações absolutas de 0 graus ou 90 graus, né? Que daria, por exemplo, essa propriedade integral. Então, elas vão ter as propriedades intermediárias, essas curvinhas que tem colocado aí nos processos industriais. De certa forma, isso compromete um pouco a resistência, mas em produtos como esse aqui, por exemplo, né, não o suficiente para você ter um produto fragilizado, né? Então aqui, por exemplo, provavelmente além da fibra, vai ter também fotoestabilizante, tem aditivos colocados junto, que é para ele ter um melhor desempenho. Mais um exemplo da fibra de vidro, elas apresentam principais vantagens: preços competitivos, disponibilidade, boa manipulação, muita gente sabe trabalhar com fibra de vidro. É um ponto positivo e também um ponto negativo. Você tem muito amador no mercado trabalhando com fibra de vidro, né, que acha que já sabe mexer e vai lá e faz um serviço de baixa qualidade, então tem que ter um cuidado nesse sentido, né, justamente porque ela tem facilidade de processamento, elevada relação de propriedade por curso, elevada resistência mecânica. Então ela é o reforço mais utilizado que tem, justamente por essa questão de ser fácil de processar, de ter preço competitivo, enfim, né, e tem muita gente no mercado que atua com fibra de vidro. Umas vantagens, não tem material leve, ele é, né, 30% inferior dos aços, propriedades térmicas e mecânicas similares, né? Com relação a propriedades térmicas, baixa condutividade torna a fibra muito útil em processos no qual o isolamento é essencial, é muito usada na construção civil. Um exemplo típico aqui são as piscinas. Material seguro, né, quesito de segurança, né, ele é uma fibra de vidro, ele não é um material combustível, né? Então ele anula o risco de incêndios, então você tem muito uso, né, na indústria naval, na indústria de automóveis, aqui como está colocado aqui.
os carros de fibra, né? É econômico, como a gente já falou. Então você tem assim, a baixa degradabilidade dele, né? Em ambientes alcalinos ou salinos, ou a radiação ultravioleta faz com que o material tenha uma boa longevidade. Então ele é bastante usado, como eu falei, nesses produtos que são colocados ou em imobiliário urbano, ou em imobiliário condominial, ou mesmo em coisas perto de piscinas, jardins, parques, enfim. Resistência, né? O vidro constitui uma boa parte da resistência física. As resinas empregadas específicas fazem com que ele tenha uma resistência muito boa para ser colocado aí nos ambientes, como a gente está mostrando. Fibra de carbono. Bom, as fibras de carbono, elas já são produzidas com a poliacrilonitrila, que é o PAN, que a gente deu uma pinceladinha disso quando a gente falou de polímeros, né? Que é um tipo de uma lã acrílica, e é o precursor da fibra de carbono. Então você tem aqui a fibra de carbono hoje, um material super conhecido, né? Principalmente para esporte, né? De alto desempenho. Então, no mercado a gente vai encontrar como CFRPs, que sempre se refere ao quê? Polímeros reforçados com fibras de carbono. Tá? Essas siglas também, você vai ter os VFRPs, por exemplo, que é polímeros reforçados com fibra de vidro. Né? Então tem isso aí também. Kevlar, você tem o KFRPs, polímeros reforçados com fibra de Kevlar. Então vai depender muito de onde você busca isso, fornecedor, fabricante, enfim. Aqui tem mais dois exemplos bem típicos, né? Próteses esportivas, né? Equipamentos esportivos. Aqui o polímero usado geralmente é uma resina termoendurecida, como epóxi, né? Ou poliéster, então são... Né? Quando você usa esses termorrígidos é mais complicado ainda, é praticamente impossível reciclar a fibra de carbono, né? Mas quando você usa um termoendurecido se torna impossível mesmo, né? Também se usa alguns termoplásticos, poliéster, ácido vinil, nylon. Então, o material compósito pode conter aramida, né? Um pouquinho de Kevlar, pode ter o polietileno de ultra alto peso molecular, que a gente já falou sobre ele, alumínio ou fibras de vidro, além da própria fibra de carbono. Então, quando você vê uma coisa chamada fibra de carbono, não é necessariamente que ele só tenha fibra de carbono. Às vezes tem esses outros materiais juntos. Né? E como eu falei, ele tem bastante aditivo junto, para que possa melhorar a processabilidade, a resistência a raios ultravioleta, estabilidade, enfim. Todo mundo já ouviu falar na fibra de carbono, mas nem todo mundo sabe o que é fibra de carbono. Então eu trouxe aqui para vocês e vou explicar de uma forma rápida. Vamos lá. Esse material aí que está presente em diversas indústrias, aeroespacial, automobilística, esportiva e diversas outras, é um compósito de fibra de carbono. Então é a fibra de carbono combinada com uma resina epóxi. E essa fibra de carbono em si é isso aí que vocês estão vendo. São fitinhas, né? Ela sai da fábrica com esse aspecto de fita mesmo, é maleável. E ela é formada por vários fiozinhos aí que são feitos da fibra de carbono. Essa fibra de carbono ela já é estudada, já é conhecida há mais de 50 anos, só que antigamente ela era retirada do algodão, do bambu, processo muito difícil de obter elas. Hoje em dia elas vendem esse material impronunciável que eu vou deixar na tela o nome, que é um material japonês, mais moderno, um material acrílico, né? E ele vai sofrer todo um processo industrial, químico, físico, e vai a altas temperaturas, a molécula vai ser rearranjada e vai ser esticado, vai passar por vários rolos e vai sair essas fitinhas aí. E ela é muito resistente à tração, ou seja, para eu arrebentar ela, quase impossível arrebentar na mão. É por isso que ela é uma fibra muito interessante, utilizada e promissora na indústria. Só que, no sentido transversal dela, ela é muito fraquinha. Então, para eu desfiar essa fibra na mão, eu consigo. Para resolver parte desse problema, é que é feito o tecido de fibra de carbono, ou manta de fibra de carbono. E é com essa manta aí que são feitos os compósitos de fibra de carbono. Existem diversos resultados diferentes que a gente pode chegar de compósito. Então não tem um só tipo de fibra de carbono. E também porque existem diversas aplicações dessa resina epóxi que eu falei para vocês. Ela pode ser só pincelada por cima da fibra, ou ela pode ser aplicada a vácuo, sob pressão, enfim. Os diferentes resultados são o seguinte: a própria manta de fibra de carbono ainda maleável, mais revestida com uma resina epóxi para juntar melhor esses fios, né? Também tem suas aplicações. Ou um plástico que vocês estão vendo aí é um material rígido. Então essa resina epóxi ela pode endurecer nessa fibra de carbono e fazer esse material rígido tipo um plástico. Só que ele é muito difícil de quebrar. Por quê? Quando a gente quebra alguma coisa, né? Imagina que isso aqui é um plástico. Eu vou quebrar, vai romper as fibras ali daquele material. Só que como a fibra que está compondo isso é uma fibra de carbono, muito difícil de arrebentar, ele não vai quebrar. Então assim, é um material muito resistente. E para fazer esses plásticos aí são essas mantas sobrepostas, né? Lógico que todas elas ligadas com essa resina epóxi. E essa manta ela pode ser sobreposta de diversas formas. Por quê?
quê? Se eu precisar de um material resistente no sentido longitudinal, né, nesse sentido aqui, e no sentido transversal, eu só uso tecido nesse sentido. Agora vamos supor que eu precise de resistência na diagonal. Então eu posso colocar mantas que tenha fibra que nesse sentido diagonal que eu preciso. Entendeu? Então existem diversas formas de fazer esses compósitos, que vão dar diversos resultados diferentes. E uma outra coisa também que pode ser feita é essa manta feita no molde. Então eu posso fazer um molde cheio de curva, com o formato que eu quiser, né, colocar essa manta aí nesse molde, no formato que eu quero, vou aplicar resina epóxi, vai endurecer. Quando eu tirar daquele molde depois que a resina epóxi endurecer, vai vir um material rígido que vai ficar naquele formato do molde. Vamos para os números agora desse material para a gente ter uma noção. Só que é difícil ter um número exato, porque como eu falei, existem diversos tipos de fibra de carbono, ou melhor, de compósito de fibra de carbono, né, de diversas formas diferentes. Eu vou utilizar um que eu conheço, que essa barrinha que vocês estão vendo aí tinha no laboratório da faculdade que eu estudei. A gente fez alguns testes nelas, então eu vou dar os números dela. E vou comparar com o aço CA50, que é o aço de construção civil. Essa barrinha aí também tem um diâmetro parecido com esse de construção civil, que é de 10 milímetros. E para vocês terem uma noção, assim, essa barrinha ninguém lá na faculdade conseguia quebrar ela na mão, assim, ela é muito resistente. E é leve que nem papelão. E o peso específico dessa barrinha é algo em torno aí de 1.600 a 1.800 kgfm por metro cúbico. A água, para vocês terem uma noção de comparação, pesa aí próximo de 1.000 kgfm por metro cúbico. Já esse aço CA50, que eu falei para vocês, da construção civil, pesa cerca de 7.800 kgfm por metro cúbico. Então essa barrinha aí é quase 5 vezes mais leve do que o aço. E a resistência dela à tração está em torno de 2.500 a 3.000 MPa. O aço, para vocês compararem também, esse aço CA50, a resistência dele está em torno de 500 MPa. Então essa barrinha, além de ser muito leve, ela é cerca de 5 a 6 vezes mais resistente que esse aço. Então, na teoria, uma estrutura aí que teria 5 barras de aço poderia substituir por uma de fibra de carbono e ainda ficar mais leve. Mas lógico que outras coisas influenciam numa estrutura, não só a quantidade, né? A distribuição do aço influencia também, enfim. O maior problema dela, você já deve imaginar, porque como é uma fibra sintética, né, ela tem que ser fabricada e além da resina epóxi, o processo também não é fácil de se aplicar resina epóxi na fibra. Aliás, é um processo fácil, mas dependendo do tipo de estrutura, acaba não sendo tão fácil. O custo disso é muito alto. Então a fibra de carbono nos anos 2000, eu vou deixar um link na descrição que fala um pouco melhor disso, era cerca de 35 vezes mais cara que o aço. Hoje em dia ela é só 10 vezes mais cara que o aço. Então é um material ainda que está muito caro, mas que está barateando. E um outro problema dessa fibra, como eu falei, não dá para simplesmente a gente pegar uma estrutura que a gente já conhece e fazer esse compósito e acabou. Por quê? Porque principalmente estruturas mais curvas, peça que tem muita curva, e até outro tipo de peça plana mesmo, a forma como eu vou precisar arranjar essas fibras para resistir o esforço da forma que eu quero, ainda não é um troço tão fácil de fazer, né? Porque a resina epóxi também ela tem que estar muito bem aplicada, porque qualquer imperfeição que ficar ali vai ser um ponto de fraqueza que pode romper esse material, né? Então materiais como o alumínio e o aço, quando a gente põe eles numa forma, eles são uniformes. Já a fibra de carbono ela vai ter fibras em vários sentidos. Então, assim, tem essa questão. Mas muita coisa hoje em dia já está sendo feita de fibra de carbono. Na construção civil é muito utilizada a manta, como eu falei para vocês, a manta na forma maleável dela, não precisa ser rígida. Ela é utilizada para reforçar a estrutura, principalmente. Para construir uma estrutura do zero é muito caro, utilizando a fibra de carbono, não vale a pena. Melhor utilizar o aço. Mas para reforçar uma estrutura é interessante, porque eu posso aplicar essa fibra de carbono, colar essa manta por fora da estrutura, colar ela com a resina epóxi. Então eu não preciso quebrar nada para reforçar uma estrutura com fibra de carbono. Então esse fator aí de não precisar quebrar para eu conseguir aplicar, ou quebrar pouco pelo menos, acaba barateando. O material caro, mas que por causa da aplicação deles acaba se pagando e valendo a pena de utilizar na construção civil para reforço estrutural. Eu vou deixar também um link na descrição que é muito maneiro, numa fábrica de carro na Europa. É um negócio meio experimental ainda, mas eles fazem um carro quase que todo com compósito de fibra de carbono. Eles utilizam várias formas diferentes, até a peça do motor do carro é feita com esse compósito. Então, várias formas diferentes, com vários tipos de curva diferentes. E é muito maneiro ver aí as peças que os caras conseguem fazer com esse compósito de fibra de carbono. Então, agora, se você sabe o que é fibra de carbono, deixa o like aí. Se inscreve no canal também para mais vídeos do tipo e valeu!